Quando surge, família Palmeiras, ligado aqui no nosso canal Verdão Info, vamos falar de Novo Horizontino 1, Palmeiras também 1, jogo válido pela quarta rodada da terceira fase do Campeonato Paulista Sub-20. Com esse empate, o Verdão chegou a 8 pontos ganhos, é líder do grupo. O 15 de Jaú tem a mesma quantidade de pontos, né? Tem 8 pontos também, mas o Verdão leva vantagem no saldo de gols. O Novo Horizontino, com empate, chegou a 5 pontos, está atualmente na terceira colocação do grupo, e o lanterna é o Botafogo de Ribeirão Preto, que não soma nenhum ponto. Então vamos falar tudo sobre esse empate lá no Jorjão, né, em Novo Horizonte. Palmeiras e Novo Horizontino já tinham se enfrentado no último final de semana. O Verdão tinha ganhado por 3-2, um jogo que o Verdão ganhou de virada, na verdade, né? Então foi um jogo complicado no último final de semana. A gente falou aqui que a equipe de Novo Horizonte é uma ótima equipe, tem bons jogadores, vem fazendo uma ótima campanha, tanto que perdeu só uma vez nesse Campeonato Paulista Sub-20, exatamente o jogo para o Palmeiras, né? Exatamente a derrota para o Palmeiras no último sábado, e o Verdão segue com uma derrota apenas também no estadual, que foi para a Ferroviária, fora de casa, lá na segunda fase. Então daqui a pouco tem os 2 gols do jogo. O Adriano Bispo marcou o gol do Novo Horizontino numa falha do goleiro David, e minutos depois teve o gol do Gabriel Vareta, zagueirão, empatou o jogo, um gol importantíssimo que marcou o Vareta. Então daqui a pouco a gente vai assistir, vai saber da escalação do técnico Gilmeida Emberê, né? O auxiliar, na verdade, foi quem viajou e foi quem esteve à beira do gramado para comandar um time mais alternativo do Palmeiras, que já teria o desfalque do Alan, né, que foi expulso. Vocês viram aqui no último vídeo aqui, o Alan começou no banco, entrou, né, e levou o segundo amarelo, fez gol. O Alan foi muito bem no jogo, mas levou o segundo amarelo no final do jogo, lá no último final de semana contra o Tigre, e já seria desfalque, mas o Palmeiras já pouparia seus titulares mesmo, né, já estava no planejamento. Então Benedetti, Arthur, Gilberto, Patrick, Coutinho, o próprio Alan, né, que já seria desfalque, além do Thales, Riquelme Felipe, entre outros jogadores, nem viajaram a Novo Horizonte, mas foi um time alternativo de luxo, como a gente fala, né? Porque bons jogadores, ótimos jogadores estiveram à disposição, além do goleiro David, que é titular, jogou também o Sorriso, o Davi, o Daniel, o Vareta, o Ednei, enfim, jogadores que estão acostumados a atuar com frequência no Sub-20 ao longo dessa temporada. Bom, o Gilmeida Emberê colocou a campo a seguinte formação: o David foi o goleiro, na lateral direita o Ednei, na esquerda o André Lucas, na zaga o Diogo, ao lado do capitão Gabriel Vareta. Aliás, uma boa dupla de zaga, né? 2 atletas canhotos, foram muito bem. Vamos lá para o meio-campo, uma formação até diferente, né? Porque a gente sabe que o time sub-20 está acostumado a jogar com 3 atacantes, outros 3 homens de meio normalmente ali, que muitas vezes formam até um quarteto de frente ali para deixar apenas 2 homens ali no meio, normalmente Patrick e Rafael Coutinho, que são os titulares, mas dessa vez tivemos 4 homens no meio ali, né? Um meio-campo mais povoado ali para enfrentar o Novo Horizontino fora de casa. Então o Wendel foi um deles, volante, canhoto, atuou mais na contenção. Outros 2 jogadores de meio, o Davi e também o Ramon. Ramon muitas vezes aberto pela direita, né? Já vimos o Ramon atuar quase que como um ponta direito durante essa temporada. Tivemos um outro meia ainda, camisa 10 do time, se aproximando mais dos atacantes, o Luiz Arthur, e na frente 2 atacantes mesmo, caindo pela esquerda o Sorriso, e como centroavante, camisa 9, Daniel. Bom, e um dos destaques do Palmeiras no primeiro tempo foi o Sorriso, sempre pela esquerda aqui, incomodou demais a defesa do Novo Horizontino com belos dribles, arrancadas. A gente conhece o Sorriso, né? Tem feito uma excelente temporada, um dos principais reforços do Verdão para essa temporada, chegou no começo do ano e tem caído nas graças da torcida. Mas se o Palmeiras tem o Sorriso, o Novo Horizontino tem o Adriano Bispo, que fez fila também ali, quase marcou um golaço para o Tigre, e o David acabou fazendo a defesa, mandou para escanteio. A melhor chance do Verdão na primeira etapa foi do Gabriel Vareta, após cruzamento ali no escanteio, ele cabeceou, a bola passou muito perto, já estava afiando a sua finalização, né? Ele viria fazer o gol do Verdão logo mais na segunda etapa. Bom, no intervalo, o técnico Gilmeida Emberê não mexeu no time, as trocas ficaram mesmo para o segundo tempo. Aliás, 3 caras novas, 3 reforços estrearam pelo Palmeiras no segundo tempo, são caras novas para esse segundo semestre, daqui a pouco a gente vai conhecer. Mas antes, vamos assistir os gols, né, do segundo tempo. Afinal de contas, o Novo Horizontino abriu o placar jogando em casa após uma pichotada aí, né? Infelizmente o goleiro David acabou falhando, e o Adriano Bispo, que tinha tentado lá no primeiro tempo, marcou, né? Marcou esse gol aí, abrindo o placar em Novo Horizonte. E detalhe curioso, né, para comemoração dos jogadores do Novo Horizontino, tirando uma onda ali, né? A parte legal do futebol, eu acho legal, né? Mesmo tendo sido contra o Palmeiras,
eles retrucaram a comemoração que os atletas do Palmeiras fizeram no último final de semana, aquela rodinha, né? Reunião de negócios, como eles colocaram brincando ali no Instagram, os atletas do Novo Horizontino comemoraram da mesma maneira, né? Então eu acho legal, tirando uma onda aí. Mas se por um lado o Adriano Bispo, que tinha tentado já no primeiro tempo, não conseguiu, e aí na segunda etapa ele marcou esse gol, também tivemos o Gabriel Vareta, né? Que tinha tentado de cabeça lá no primeiro tempo, e aí ele marca o gol. O Vareta marca o gol de empate após uma cobrança de escanteio. Vai ter um bate-rebate ali, a bola volta lá pro Davi do lado esquerdo, né? E aí ele consegue colocar na área novamente, tem um bate-rebate, o Luiziano que tinha entrado acaba tentando, a bola bate na zaga e o Vareta consegue, que bate-rebate impressionante ali, né? O Vareta quem toca por último ali de cabeça e faz o gol do 1-1 lá em Novo Horizonte. Bom, então vocês viram que o Luiziano participou do gol do Gabriel Vareta, foi uma das mexidas do Gilmey no segundo tempo, mas o destaque fica mesmo para os 3 reforços que iniciaram no banco e entraram durante a etapa final. Então vamos conhecer cada um deles. Gabriel Azevedo, meio-campista, é um volante, né, que chega do Azures, lá do Paraná. Também tivemos a entrada do Júlio, atacante que veio da Portuguesa Santista, inclusive enfrentou o Verdão durante o Campeonato Paulista Sub-20, fez 2 gols no Palmeiras, deve ter chamado a atenção aí da comissão técnica palmeirense, né? Muito bom jogador, veloz, oportunista. E ele estreou também Wesley Dual, talvez a maior expectativa aí, né? Jogador que veio do Barcelona, meio-campista espanhol, fez parte já de algumas seleções de base da Espanha, desde os 13 anos estava no Barça. Então sejam todos muito bem-vindos ao maior campeão do Brasil. Eles ficam à disposição não só para essa reta final de Campeonato Paulista Sub-20, como também para o Campeonato Brasileiro Sub-20. Já estamos na semifinal, aliás, a CBF já divulgou a data do jogo Palmeiras e Atlético Paranaense, jogo único que seria realizado lá em Santo André, estádio Bruno José Daniel. O Palmeiras teve uma campanha melhor que a do Furacão, né? Então na próxima quarta-feira, dia 11, às 15 horas, teremos esse jogo válido pela semifinal do Brasileiro Sub-20. E pelo Campeonato Paulista da categoria, o Verdão volta a campo nesta próxima sexta-feira agora, né? Tá tendo um jogo atrás do outro mesmo nessa terceira fase aí de Campeonato Paulista Sub-20. Botafogo de Ribeirão Preto contra Palmeiras, às 15 horas, lá no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. A equipe que vai mandar o jogo, né, o Botafogo, ainda não somou pontos nessa terceira fase, então o Palmeiras vai ter que buscar a vitória, mesmo jogando fora de casa, para tentar garantir essa classificação aí, porque no momento não está garantido não, né? Palmeiras 8 pontos, 15 de Jaú também 8 pontos, Novo Horizontino 5, faltam 2 rodadas, né? Classificam 2, então o Palmeiras precisa aí de mais 3 pontinhos pelo menos aí, ou 4 pontos nos últimos 2 jogos para cravar mesmo e tentar garantir a primeira colocação, claro, que é sempre muito interessante. Então, se vocês gostaram do vídeo, deixa o like aqui embaixo, já compartilha com aquele seu amigo que gosta de categoria de base e comenta, que é sempre muito importante. Fechou? Tamo junto, galera. Valeu. Até mais.